volta novamente com vocês aqui. Vamos lá então clarear um ponto que é bastante relevante no processo de hipnoterapia. Muitos profissionais dizem, puxa, mas você vai fazer uma hipnoterapia, você vai regredir a causa, que é uma das técnicas, talvez uma das mais utilizadas, né, na hipnoterapia. Você regride a causa para efetivamente entendê-la e ressignificá-la. Só que ao fazer isso, você reforça as redes neurais do sofrimento. Você vai sofrer outra vez. Sim, de fato. Só que, ao regredir a causa e passar novamente pelo processo de sofrimento num ambiente controlado, é fundamental que se resolva a causa. Não adianta você usar a hipnose, sentir outra vez o sofrimento, chegar na causa e não resolver. Aí não. Aí você vai só reforçar o processo de sofrimento, né? Então a regressão à causa é muito usada, né, no processo hipnoterapêutico, mas tem que resolver. Existem outras possibilidades de você usar a hipnoterapia e fazer, por exemplo, a terapia das partes, onde partes nossas se conversam com outras partes para gerar uma harmonia, um processo de entendimento e de harmonia no todo. É muito bacana, muito interessante. Isso não envolve regressão ao sofrimento. Você pode usar a hipnoterapia para fazer o compounding, por exemplo, uma série de sugestões positivas, né, de autoafirmação, de melhoria da autoestima. É muito importante. E um dos últimos aspectos que eu gostaria de abordar, que é interessante, muita gente fala assim, puxa, mas você vai fazer a regressão num processo hipnótico, você vai para vidas anteriores, vidas passadas? Essa é uma questão extremamente interessante. E eu digo a vocês o seguinte, não é relevante se a pessoa acredita em vidas passadas, não é relevante se o hipnoterapeuta acredita ou não em vidas passadas. A questão básica é a seguinte, se veio um registro emocional ligado a questões do passado, se esse registro existe na mente da pessoa, nós temos que olhar para ele, identificá-lo, resolvê-lo. Não importa se a vida passada é de fato uma experiência vivenciada, conforme a crença de cada um, ou se é uma criação mental. Isso tem menos importância. O importante é, se isso surgiu, se isso apareceu num processo, vamos dar conta e vamos resolver. Esse é um aspecto muito importante. Outra questão, por exemplo, que a hipnose ajuda muito, é na questão de, por exemplo, gêmeos evanescentes. Você tem, por exemplo, às vezes uma gravidez, que é muito comum, uma gravidez gemelar, e há outro ser que estava evoluindo junto com você no útero da sua mãe, né, foi embora. Isso pode ter efeitos, né, na vida posterior daquele que sobrevive. Isso pode ser identificado e solucionado? Sim, também uma possibilidade extremamente importante e cada vez mais esses casos têm sido estudados. Então não importa, né, vidas passadas, a crença sobre vidas passadas ou não, todas elas têm que ser respeitadas. A questão é, surgiu o problema e ele está registrado como algo numa vivência anterior e isso afeta o comportamento e a vivência atual, vamos olhar para isso, vamos ressignificar, vamos entender e vamos solucionar. Então era esse, por exemplo, eram esses, né, os principais aspectos que a gente gostaria de realçar nesses curtos vídeos a respeito de hipnoterapia. Se você tiver uma questão a ser resolvida, procure um hipnoterapeuta. É muito importante. Principalmente alguém que, além da formação de hipnoterapia, tenha também formações complementares em psicanálise e psicologia. É muito importante, pode ser muito útil para a sua, digamos assim, para a sua vida mais plena, para a sua vida mais tranquila e mais serena nas relações que você tem com o mundo e com as outras pessoas. Muito obrigado e depois em outros vídeos abordaremos outras técnicas e outros aspectos, né, do processo terapêutico. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua energia, pela sua presença, por nos acompanhar aqui nessas questões, nesse bate-papo. Estou à disposição para qualquer dúvida, tem aí depois nesse vídeo abaixo os contatos, fiquem à vontade. Muito grato a você pela sua atenção, pela tua energia nesse momento. Um grande abraço. Tchau.